Meus prezados irmãos, ouvintes da Rádio Abel, nós estamos mais uma vez muito felizes em dar continuidade a esse projeto da Casa de Abel Sebastião de Almeida, do que esse programa, Roda de Conversa. E nessa noite nós estamos iniciando uma conversa muito agradável com um dileto irmão, Sérgio Diamond, com muitos anos de doutrina espírita, muito conhecido, que dispensa apresentação no meio espírita e em outros segmentos onde ele atua. Mas, como nós fazemos sempre no nosso programa, nós vamos ler um breve resumo, né, da pessoa que está sendo entrevistada, está batendo esse papo conosco. E então, quem é Sérgio Diamond? Sérgio Diamond, ele interessou-se pela maçonaria muito cedo na vida, enquanto ainda era adolescente, 13, 14 anos de idade. Após iniciar sua vida profissional, em torno de 1973, onde foi trabalhar na Telerge, então Telerge, ele conheceu 3 amigos que veio a saber serem maçons e que o convidaram a ingressar na loja que frequentavam. Isso lá pelos idos de 1974. Nessa loja, ele ocupou todos os cargos, chegando a tomar posse como venerável, que é o cargo de maior relevância numa loja maçônica. Após 9 anos nessa loja, fundou, juntamente com outros irmãos, uma outra loja, a qual frequenta até hoje, vindo a ser empossado como venerável por 2 vezes. Ele hoje tem como função ser mestre e instrutor da loja. Foi também presidente dos 4 corpos filosóficos, Loja de Perfeição, capítulo Rosa Cruz, Conselho Kadoshi e Consistório. No tocante ao espiritismo, o seu interesse surgiu também muito cedo, aos 14 anos aproximadamente. Lia avidamente todos os livros que lhe chegavam às mãos. Seu contato com o espiritismo ficou congelado no período de sua preparação profissional, no curso de engenharia. Na sua segunda década de vida, ao ser transferido para a área técnica da Telerge, para exercer a sua profissão de engenheiro, teve um maior contato com a doutrina espírita, ao ler todas as obras da codificação na biblioteca da companhia. Em 1982, ao reencontrar um antigo colega de ginásio, criado numa família espírita e com sólidos conhecimentos da doutrina espírita, passou a manter intensas conversas doutrinárias, o que lhe aumentou grandemente o conhecimento. Nos idos de 1985, com o advento de grave doença que acometeu seu pai, passou a frequentar o grupo espírita Alta de Souza, onde, ao longo do tempo, exerceu cargos de gestão, tendo sido eleito e reeleito presidente por 5 mandatos, ou seja, ocupou a presidência da casa do Grupo Alta de Souza por 20 anos. Hoje continua seu trabalho naquela casa como colaborador e assessor especial da presidência para os assuntos mais graves, mais delicados. Seja muito bem-vindo, meu irmão Sérgio, para essa nossa conversa. Eu sei que esse resumo é muito apertado para essa folha grande de trabalhos, essa jornada na área espírita, na área maçônica que você tem. E o nosso tema é um tema bastante instigante e é um tema também pouco trabalhado, nas casas espíritas, que é o espiritismo e a maçonaria. E buscar identidades, buscar conexões entre ambas. Então, a nossa conversa ela vai exatamente objetivar isso. Nós identificarmos esses pontos de convergência entre a maçonaria e o espiritismo. Então, Sérgio, para começar a esquentar o nosso bate-papo, eu gostaria que você nos dissesse o que é a maçonaria. Ela é uma religião? É uma seita? É uma sociedade? O que ela é? Meu querido amigo, meus queridos amigos da Rádio Abel, é mais uma vez uma alegria muito grande estar em contato com vocês. Essa casa
que faz parte da minha caminhada dentro da doutrina espírita, porque já conto com mais de 20 anos que eu faço estudos aí no Abel, né? Muito tempo mesmo, desde a época que eu ainda nem era, acho que presidente lá do Alto de Souza, e eu fui convidado aí para começar a fazer os estudos no Abel. Então, o Abel já faz parte da minha casa também, ou melhor, eu já me considero, eu sempre brinco, está faltando, agora você aí, Dionísio, me dá um crachá de presente de membro honorário da casa, né? Mas vamos lá ao nosso tema, né, que é altamente instigante, né? A maçonaria sempre foi cercada, né, de muito mistério, né? E, na realidade, não existe mistério nenhum, né? Então, vamos lá. Tirando até dos nossos próprios rituais, nós temos lá uma definição muito clara do que é a maçonaria. Tá? Então, a maçonaria, primeiro, ela não é uma religião, tá? Embora ela propague e exija de todos daqueles que se filiam, que entram na maçonaria, a crença num ente superior. Tá? Cada um dá o nome que achar melhor de acordo com a sua própria religião. E nós, então, a maçonaria intitula esse ser como o grande arquiteto do universo, aquele que arquitetou todo esse universo. É uma forma velada de se falar em causa primária, né, da doutrina, mas a concepção que nós temos dentro da maçonaria é exatamente essa, né? É o grande geômetra, o grande arquiteto, é o soberano criador dos mundos, né, e tudo mais. E eu estou falando essas coisas todas porque eu sei que depois nós vamos falar que Kardec fala esses termos, principalmente lá na Gênese, né? Então, ele cita várias vezes esses termos usados dentro da maçonaria. Mas lá nós temos o seguinte: o que é a maçonaria? É uma pergunta que existe dentro dos nossos rituais. E a resposta é a seguinte: é uma instituição que tem por objetivo tornar feliz a humanidade. Então, esse é o nosso objetivo principal. De que maneira? Pelo amor, tá? Pela tolerância, pela igualdade, pela solidariedade, pelo respeito à autoridade e à crença de cada um. Então, vejam que é uma forma muito abrangente, porque nós, dentro da maçonaria, temos um profundo respeito pelas leis da nossa pátria. Em qualquer lugar do mundo, sempre respeitamos a autoridade constituída. Podemos, às vezes, protestar e não concordar, tá? E também veremos isso um pouquinho mais adiante. Mas nós estamos aí sempre respeitando as leis e promovendo, tá, o quê? O aprimoramento de cada um de nós para, com isso, dentro da sociedade, fazer com que a gente consiga, no nosso dia a dia, transformar essa humanidade, transformar a sociedade para um mundo melhor. Então, essa é a nossa meta, né? É a definição de maçonaria. Completando essa definição, nós sempre dizemos, tá? E também estão lá nos nossos estudos, né? O dia que toda a humanidade se tratar como irmãos, a maçonaria desaparece. Não haverá mais necessidade dela. Então, é aquilo que nós podemos colocar sobre a maçonaria. Muito bom. Essa última frase, então, ela foi perfeita, né? Mas já sabemos o que é a maçonaria, você nos esclareceu muito bem, por sinal. Visto isso, eu gostaria de te perguntar, quando surgiu a maçonaria, você acha? É possível precisar isso? A história da maçonaria, ela se perde ao longo de toda a humanidade. Vou dizer por quê, né? Porque a quantidade de conceitos, de estudos, de conhecimento que a maçonaria absorve, tá? São conhecimentos que datam lá do Antigo Egito, da Antiga Índia. Então, são conhecimentos que são passados para nós através de todo esse nosso caminhar dentro da maçonaria. Agora, o que nós vamos
verificar de como isso acontece, né? Por volta lá do século XVIII, né, em 1700 e pouco, nós tínhamos as chamadas... o nome não eram sindicatos, mas eram as congregações de pedreiros, né? Os pedreiros livres. Daí a palavra maçom, que significa pedreiro. E eram aqueles grupos fechados de construtores, né? E que deixaram a sua marca em todas aquelas catedrais, castelos, e tudo, desde a época medieval. E eram segredos que todos eles guardavam entre eles. Era uma sociedade fechada, era uma sociedade, vamos dizer assim, quase que secreta, porque todo aquele conhecimento de arquitetura, de engenharia, era preservado entre eles. Nós vemos que, mais ou menos nessa época, nós temos o advento da Inquisição. E a Inquisição começa, então, a perseguir os livres pensadores, né? Todos aqueles que tinham ideias liberais, ideias progressistas, ideias de liberdade e tudo mais, começam a ser perseguidos pela Igreja, pela Inquisição. Então, o que esses companheiros fazem? Eles começam a se abrigar dentro dessas corporações de pedreiros. Eles vão entrando, não eram pedreiros na acepção da palavra, mas eles vão e começam a levar esse conhecimento para lá. Então, por volta de 1717, tá, essas organizações dão um salto, uma mudança. E aí elas deixam de ser congregações, vamos dizer assim, operacionais, ou seja, para serem instituições, vamos dizer assim, mais de cunho filosófico, mais de cunho elucidativo e tudo. E aí, o que acontece? Isso lá por volta de 1717. Então, o que acontece? A melhor maneira de velar esses conhecimentos seria através exatamente de todos aqueles instrumentos usados pelos pedreiros. Por isso que, ao entrar num templo maçônico, você vai encontrar lá a régua, o esquadro, o nível, o prumo, a alavanca, o maço, o cinzel, né, o cordel de medida, tudo, cada um deles traz um ensinamento simbólico velado por trás dele. Então, foi dessa maneira que a maçonaria foi crescendo e foi progredindo dentro e se expandindo pelo mundo inteiro. Ou seja, essa Constituição que nós temos atualmente, né, de uma ordem especulativa, tá, ela começa em 1717. Mas os conhecimentos que ela agrega, esses são milenários, né? Existia até, tem até um livro, Os Extraterrestres, é um livro escrito de uma editora portuguesa, tá? Escrito por um grande pesquisador, que foi o Linus Pauling, e ele traz, numa das suas pesquisas, né, a declaração de um grão-mestre lá da França, que afirmava categoricamente que a maçonaria não tinha origem nem na Terra. E isso daí, quando a gente junta com doutrina espírita, a gente lembra logo dos exilados de Capela. Será que os rudimentos vieram de lá também? Né? É uma boa coisa para a gente saber. Né? É verdade. É um ponto a questionar, né? É um ponto a se questionar. Né? Tá ótimo. Sérgio, nessa linha, né, de raciocínio que você está tendo, nessa evolução, né, do pensamento sobre o tema, eu gostaria que você citasse para nós, a título de exemplo, episódios históricos importantes no Brasil e no mundo, onde a presença da maçonaria foi marcante. No Brasil, nós podemos destacar, e isso já fez parte até de novela, de filme, tudo, seria a independência do Brasil. Né? Ela foi feita ali no centro da cidade, né, no Grande Oriente do Brasil, por um grupo de maçons que hoje
patrocina o nome da maioria das ruas do centro da cidade, né, todos eles de lá, e chegou-se a um ponto em que não havia mais condições de nós ficarmos sob o jugo da coroa portuguesa, né? Então, os maçons se reúnem, né, com José Bonifácio, Gonçalves de Ledo e tantos outros nomes mais, inclusive até da própria igreja, como Frei Caneca e tantos outros, né, se reúnem e fazem, então, uma declaração que é enviada a Dom Pedro, que estava em São Paulo, né, mostrando a necessidade desta proclamação. Então, para nós, a nossa proclamação acontece um pouquinho da independência, acontece um pouquinho antes do grito do Ipiranga lá com Dom Pedro, quando ele recebe, né, o comunicado de todos os seus irmãos, que ele já havia sido iniciado na maçonaria, e então falando para ele a posição da ordem, né, da maçonaria perante a coroa, e Dom Pedro, então, ele proclama a nossa independência. Depois disso, nós temos a libertação dos escravos, a proclamação da República e diversos outros acontecimentos aí. Na América Latina, por exemplo, nós temos estudos que mostram que praticamente todos as proclamações das independências dos países latino-americanos, todas elas tiveram a rígida influência da maçonaria, através, inclusive, de Simão Bolívar, que também pertencia à maçonaria. Nós temos até um companheiro nosso de doutrina, né, o professor Teres, esqueci agora o primeiro nome dele, daqui a pouco eu lembro, que ele, como historiador, ele é até cego, hoje é um dos dirigentes da SPLEB, né, que é a Sociedade para o Livro Espírita em Braille, né, e ele tem um livro escrito, tá, exatamente uma pesquisa, porque ele é professor de história, e ele, mesmo cego, ele esteve na Argentina, tá, e fez um livro sobre toda a independência das províncias cisplatinas, todas elas com a mão da maçonaria por trás. A influência da maçonaria inglesa, da maçonaria francesa, na independência. Então, nós vemos que praticamente a América inteira foi liberta pela maçonaria. Nós temos aí, quem já teve oportunidade de passear um pouquinho pelos Estados Unidos, os Estados Unidos é o lugar, talvez, em que publicamente exista o maior número de símbolos maçônicos. A gente vide a nota de $1, né, que tem lá o olho onisciente, né, o onipresente, que é o olho de Deus dentro de um triângulo, está lá na nota de $1. Né? Por quê? Porque praticamente todos os presidentes dos Estados Unidos, desde da independência dos Estados Unidos, todos eles foram maçons também. Né? Nós tivemos, no início da Revolução Francesa, uma fortíssima influência da maçonaria, daí o tema liberdade, igualdade, fraternidade, né, que cerca lá e também pertence à maçonaria. Né? Depois, não. Depois, aí a Revolução Francesa tomou outros caminhos, né? Mas o início dela, o ideal dela, é todo ele calcado na maçonaria. Então, nós vemos que ela continua existindo. Mesmo nos países totalitários de hoje, tá? Ela funciona de uma forma altamente secreta. Né? E nós temos registros hoje, tá, de que até dentro dos campos de concentração, os nossos irmãos judeus se reuniam e faziam reuniões maçônicas lá dentro. Tá? Que, lógico, com os símbolos e tudo, eram riscados e depois apagados, mas haviam reuniões ali secretas, tentando ver de que forma poderiam conseguir melhorar ou mudar toda aquela situação. Né? Como a maçonaria sempre teve esse ideal da liberdade, né? Principalmente liberdade de consciência, liberdade de pensar. Olha que eu não sei se eu estou falando de maçonaria agora, se eu estou falando de doutrina espírita, hein? Estou falando de livro dos espíritos aí o tempo todo. Vejam como anda uma para e passo com a outra. Né? Então,
sempre foi perseguida por todos os regimes totalitários, né? Ela sempre foi, principalmente por causa disso, porque nós não admitimos a escravidão nem de pensamento em ninguém. Perfeito. Muito bom. Continuando, Sérgio, eu gostaria que você... Na verdade, você tocou já nesse assunto, e a provocação agora é para que, se você entender que vale a pena, você se aprofundar um pouquinho, mas você até já falou sobre isso numa resposta anterior. Qual é a denominação de Deus na maçonaria? A maçonaria, nós chamamos Deus de o grande arquiteto do universo, como nós falamos. E é até uma simbologia muito bonita. Por quê? Porque a maçonaria ela não tem uma religião, né? Mas nós temos sempre, dentro dos nossos templos, o livro sagrado das religiões. Então, como o Brasil é um país cristão, vamos dizer assim, né? Quase todos os credos religiosos praticados no Brasil são de origem cristã, então nós temos sempre a presença da Bíblia dentro dos nossos templos, né? Que nós chamamos de o livro da lei, mas da lei moral. Ali estão os fundamentos morais que regem toda a humanidade. Estão sempre dentro ali da Bíblia. Se nós tivermos a iniciação de um muçulmano, por exemplo, dentro do nosso templo, tá? Estará lá sobre o altar principal, o lugar onde nós colocamos, estará lá o Alcorão, tá? Que é o livro sagrado da religião dele. Se for um hindu, estará lá o Bhagavad Gita. Então, existem até lojas maçônicas, tá? Que, independente de não terem irmãos de outros credos religiosos, mantém lá naquilo que nós poderíamos denominar de altar o livro sagrado de todas as religiões ali, tá? Mostrando a universalidade da maçonaria. Então, esse termo grande arquiteto do universo, ele engloba todos eles, né? Pode ser Deus, Buda, Alá, Jeová, né? Oxalá, porque nós temos todas as denominações religiosas dentro dos nossos templos, vivendo na mais perfeita harmonia. Porque lá nós não discutimos religião de forma sectária. Não. Dentro da maçonaria, nós estudamos as religiões, estudamos os princípios morais de todas as religiões. Então, por isso, há uma harmonia perfeita entre todos nós, né? Você, falando aí sobre a minha vida, falou que eu, durante 20 anos, fui presidente do Alta de Souza, e dentro desses 20 anos, eu nunca deixei de frequentar a maçonaria, né? Ao longo desses 46 anos que eu pertenço a essa ordem, né? E todos eles sabiam que eu era presidente de um centro espírita, tá? E eu convivia na maior harmonia com meus irmãos pastores, tá? Irmãos aí ligados à Umbanda, por exemplo, né? Já chefes de terreiro da Umbanda, de tudo, tá? E com todos eles conversávamos livremente, trocávamos ideias, ensinamentos, né? E foi assim que eu fiz chegar, inclusive até a pastor amigo meu, páginas de Humberto de Campos, contando historinha, e ele utilizou na escolinha dominical, que é a evangelização dele. E ainda veio me dizer que fez o maior sucesso, que foi a história das 3 árvores, né, que Humberto de Campos conta, né, com as 3 árvores que disputavam quem seria mais importante, né? E dei para ele, e ele levou e utilizou isso lá. Nós tínhamos lá, quando eu estava na loja de perfeição, né, já nos graus filosóficos, nós tínhamos lá um pastor muito querido meu, e hoje ele está na espiritualidade, nós tínhamos uma amizade muito grande, e eu, às vezes, me divertia, porque ele levava um papelzinho e começava a ler. Aí eu
já li isso em algum lugar. Aí, quando chegava no final, ele dizia assim, pelo espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco. Então, veja, um pastor praticante, né, fazendo isso. Então, essa comunhão. Então, esse termo, o grande arquiteto do universo, para nós, é aquele termo, vamos dizer assim, que engloba todo mundo. Né? É o princípio criador. Né? É aquele que criou tudo isso. Né? Perfeito. Ótimo. Sérgio, essa próxima pergunta, você também já tocou, resvalou nela, no que você comentou antes para nós, mas acredito que você vai querer aprofundar. Qual é o lema básico da maçonaria? A partir desse lema, podemos identificar conexões entre o espiritismo e a maçonaria? É aí que entra a tal da história, né, de que Kardec seria maçom. Né? Por quê? Né? E não existe registro nenhum na França, já vou adiantando, tá, essa informação, tá, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas não existe registro disso. O que existe, sim, que Kardec tinha amizade, tá, com muitos maçons. Inclusive, na Revista Espírita de 1864, nós vamos encontrar lá, na reunião do dia 25 de fevereiro de 1864, tá, uma quantidade enorme de altos dignitários da maçonaria visitando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Tá? E foi curioso, porque aí eles receberam 3 comunicações de 3 espíritos que haviam sido maçons. Tá? E eles deram comunicações ali, porque houve uma pergunta básica que foi feita lá, né, que foi... Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Agora me perdi, é tanta coisa aqui que... Mas perguntaram exatamente para isso. Qual seria a relação entre a maçonaria e o espiritismo? Né? Então, foi essa. Então, vieram essas comunicações, e depois nós vamos ler um trechinho só de uma delas, lá no final, para nós entendermos tudo isso. Né? Mas o que acontece? Então, essa influência, nós não podemos esquecer que a época de Kardec foi aquela época, né, do iluminismo, a época dos enciclopedistas, a própria maçonaria estava no auge dentro dela, e esse contato faria certamente, ainda mais Kardec, um grande pesquisador, um estudioso, trazer para dentro da maçonaria, e nós encontramos lá em O Livro dos Espíritos, e até na Gênese, nós vamos encontrar lá ele falando sobre a liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? Logo, se não me engano, no capítulo 2, quando fala sobre Deus, ele vai falar sobre isso. O uso desses termos, né, soberano criador dos mundos, né, o grande geômetra e tudo mais, por Kardec. Né? Então, esse é um contato muito grande. E lógico, liberdade, igualdade e fraternidade, basta ler o Livro dos Espíritos, que nós vamos encontrar isso aí em várias coisas diferentes. Tá? Uma dentro da maçonaria, o que nós temos, tá? Quando nós vamos ingressar, que somos convidados e tudo, uma das condições para nós, que eu já falei, as condições básicas para se entrar na maçonaria. Né? A primeira, né? A crença num ente superior, que nós denominamos o grande arquiteto do universo. Segundo, a crença na imortalidade da alma. Também é a segunda crença que nós exigimos de cada um. E o terceiro é que você tenha, vamos dizer, uma crença, ou seja, que você pertença a alguma religião, mesmo que você não seja um praticante. Né? Mas você não pode ser escravo, né? E nem filiado a qualquer tipo de partido, congregação e tudo, que limite o seu livre-arbítrio, a sua maneira de pensar. Está lá no Livro dos Espíritos. Liberdade de pensamento, liberdade de consciência. São 2 termos que nós encontramos muito dentro dos nossos rituais,
dentro dos escritores da maçonaria. Essa defesa o tempo inteiro, principalmente da liberdade de consciência, que é a liberdade de pensar, que todos nós temos, né? e de agir. Então, esses são pontos, né, muito incomum, comuns, né, entre a maçonaria. Nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo falando sobre isso, mas estou olhando para o reloginho ali, já estou vendo que nós estamos ficando apertados em termos de horário. Mas está ótimo, você está nos dando informações muito interessantes sobre o assunto, Sérgio. Você já nos disse que não há evidências, né, de que Kardec tenha assim, frequentado o templo maçônico, né? Tenha estado no interior da maçonaria. Não há evidências disso, mas também nos disse que há uma série de evidências de que ele se utilizou de algum conhecimento maçônico nas obras da codificação. Agora eu lhe pergunto, e Leon Denis? Leon Denis foi maçom? Leon Denis é outro caso. Tá? É outro caso. Tá? Leon Denis realmente foi maçom, tá? Chegou dentro da hierarquia maçônica, ele chegou ao chamado grau 33, ou seja, o último grau da maçonaria, membro atuante da maçonaria a vida inteira, até o seu desencarne. Tá? E aí, agora eu vou, já que você me fez essa pergunta, eu posso complementar o problema de Kardec. Nós temos 2 irmãos maçons que são membros de uma casa espírita em São Paulo, tá? E são pesquisadores, são professores de história. Então, eles foram para a França, tá? E lá conseguiram, com o grão-mestre francês, pesquisar os arquivos históricos da maçonaria na França, tá? Exatamente por causa de Leon Denis. Em paralelo, eles pesquisaram Kardec. Tá? E eles, então, atestam, num livro chamado Leon Denis e a Maçonaria, eles atestam ali que não existe nenhum registro de que Kardec tenha entrado em alguma loja maçônica. Tá? Leon Denis não, Leon Denis é diferente. E Leon Denis tem um fato muito curioso na vida dele, tá? A gente vai contar rapidinho aqui. Leon Denis, por exemplo, nunca conseguiu terminar os estudos dele. Parece incrível. Por quê? Porque o pai dele era, vamos dizer assim, um profissional nômade. Né? Tinha serviço aqui, ele ia fazer o serviço. Aí acabava o serviço, ele ia para outra localidade. Então, ele estava numa escola, daqui a pouco passava para outra, daqui a pouco passava para outra. A grande instrutora dele era a mãe dele, que dava livros para ele ler, para ele estudar e tudo mais. Aos 19 anos, 19 para 20 anos, Leon Denis ele passa por uma vitrine e vê o Livro dos Espíritos. E vai, escondido da mãe, ele compra esse Livro dos Espíritos. Tá? E começa a ler lá, escondido da mãe. Aos 23 anos, Leon Denis é convidado e ingressa na maçonaria. Nessa mesma época, vai acontecer um fato muito curioso. Ele, então, vai dizer para a mãe: mãe, eu estou lendo, escondido da senhora, um livro chamado Livro dos Espíritos. Aí ela vira-se para ele e diz assim: eu também estou lendo esse livro escondido de você, porque ela já havia descoberto o Livro dos Espíritos e também estava lendo. Né? E Leon Denis, quando leu o Livro dos Espíritos, ele disse: sou eu, está aqui, é aquilo que eu quero. Tá? Quando ele entra para a maçonaria, ele junta as duas coisas. Olha que trabalho fantástico que Leon Denis vai fazer. Ele não se conformava das camponesas, tá? Do pessoal que trabalhava no campo no interior da França, serem analfabetas, as mulheres. Tá? Então, ele, usando a maçonaria, tá? E usando os ideais, né, da doutrina espírita, de elevação, de progresso e tudo mais, ele vai para o interior da França e começa a criar uma coisa chamada ligas camponesas, somente para a alfabetização de todas aquelas camponesas e dos camponeses também que não eram alfabetizados. Olha que trabalho magnífico, né? de botar um povo para evoluir. Olha a doutrina espírita aí, e ele usando o suporte da maçonaria por trás para poder criar essas coisas todas. Né? Então, a vida de Leon Denis é algo fantástico. E esses irmãos e companheiros de
de Doutrina lá de São Paulo fizeram esse livro, é um livro muito interessante, que vale a pena ser lido, né? Leon Denis e a Maçonaria. E a maçonaria. É. Perfeito. Esse livro, inclusive, Sérgio, eu não conhecia. Conversando com você, num dia em que você fez uma palestra na nossa casa, no Abel Sebastião de Almeida, você comentou sobre esse livro e eu procurei. Eu só parei de procurar quando encontrei. Muito bom, um livro muito bom, ótima leitura. Mas, Sérgio, eu tenho uma pergunta que você agora provavelmente aprofundaria, né? Não mais respondendo sim ou não, porque você já o fez, né? Mas talvez falando um pouco sobre algumas evidências que sugerem um conhecimento maçônico por parte de Kardec. A pergunta é, Kardec era maçom? Existem termos e locuções usados por Kardec nas obras da codificação que sugerem conhecimento da doutrina maçônica? Isso aí praticamente eu já respondia, né? Ele deveria ter um contato muito grande, né? Até porque para receber a visita de várias dignidades lá da maçonaria, né? Eu já li em outro lugar que até o próprio grão-mestre da França estava presente, né, nessa reunião lá e tudo, é sinal de que ele tinha um bom trânsito junto dos maçons daquela época, né? E não sabemos aquela turma toda que ajudou Kardec também, até os médios e tudo, quantos seriam maçons? Né? Sim. Nós não temos a mínima ideia disso. Né? Então, essa influência foi muito grande em cima dele. Perfeito. Sérgio, nós podemos afirmar que o simbolismo do aprendiz maçom, recebendo uma pedra bruta e sendo concitado a torná-la polida, possui uma forte identificação com a regra áurea do espiritismo, que é a necessidade da reforma íntima? Com certeza. Né? Porque o que eu falei lá no início, quando você me perguntou o que era a maçonaria? Né? Então, que eu disse que era uma instituição que queria promover, né, o amor, a caridade. Tudo. E isso daí, tá? Desde o dia que nós entramos, nós aprendemos, tá? Que nós só conseguiríamos isso pela nossa reforma interior. Tá? Dentro da maçonaria, o lema básico existem duas coisas lá que nós aprendemos lá, tem muito a ver até com a própria doutrina espírita. Primeiro, é exatamente isso, né? Somente pela nossa reforma íntima. Tá? E ao longo desses 46 anos, eu vi muita gente se modificar lá dentro. Tá? Muita gente, quando entrou, eram verdadeiras pedras brutas mesmo, tá? Mas com a convivência, com os ensinamentos, com o aprimoramento, tá? Foram se modificando. Hoje são outras pessoas, no comportamento perante a sociedade, no comportamento dentro do seu ambiente de trabalho, no comportamento dentro da própria família. Então, é isso daí que a doutrina propaga para nós, né? Esse aprimoramento, esse desbastar realmente dessas asperezas que são os nossos erros passados que nós trazemos, né? E lá nós não falamos em erros passados, mas falamos aí do quê? Né? Do nosso comportamento, da nossa índole, do nosso caráter, o quanto nós precisamos modificar dentro dele para que, pelo nosso exemplo, olha a exemplificação dita por Emmanuel aí para nós, né? Pelo nosso exemplo perante a sociedade, a gente consiga modificar. Então, isso daí é o ponto em comum. O outro ponto em comum que nós temos, que aprende-se, eu acho que logo numa das primeiras lições, tá? Basilar também dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Não saiba a mão esquerda o que faz a mão direita. Por isso que a maçonaria hoje é altamente discreta em todo aquele trabalho de filantropia que ela produz aí, sem que ninguém saiba e ninguém perceba. É verdade. Sérgio, essa outra pergunta que eu tinha preparado para formular, eu acho que o seu exemplo pessoal já respondeu, né? Mas, de qualquer maneira, você pode querer, né, acrescentar algo.
A pergunta é a seguinte: é possível ao espírita conciliar a sua visão sobre rituais com a vida no interior da loja maçônica? A questão dos rituais que são tratados, né, pelos espíritos, no livro dos espíritos. Né? Então, nós sabemos que a maçonaria é uma, você acabou já de nos esclarecer, né? É uma instituição simbólica por natureza, né? Obviamente tem símbolos e tem uma ritualística, né? É difícil essa conciliação, Sérgio? Não é difícil. Eu vou dizer para você por quê. Porque, para nós, os nossos símbolos não são símbolos para adoração. Tá? Não existe nada para nós adorarmos ali dentro. Eles estão ali na nossa frente para nos mostrar um ensinamento. Entende? É como se eu hoje chegasse dentro de uma casa espírita e eu colocasse lá, escrevesse na parede, né? Nascer, morrer, renascer, progredir sempre. Tal é a lei. Tá? Ou então escrevesse ali, fora da caridade não há salvação. Só que, ao invés de eu escrever, nós, numa tradição, nós trazemos lá de trás exatamente o quê? Né? Esses símbolos. Tá? Então, quando nós olhamos, nós vemos, né, o símbolo da retidão, né, que é um esquadro, né, que mostra a retidão de caráter que nós devemos ter. Então, são coisas, não existe nada para ser venerado. Tanto que nós não temos imagens dentro de um templo maçônico. Né? Você vai encontrar tudo limpo. Não vai, a única coisa que você pode ver lá são exatamente aqueles símbolos todos dos pedreiros. São esses os símbolos que você vai encontrar. Mais nada. Né? Então, nós não temos adoração. E a ritualística, vamos dizer assim, ela é uma forma de harmonizar, tá, tantas pessoas diferentes. Tá? É um meio de congregar. O que nós fazemos? Uma página de preparação, uma oração para começarmos, depois uma oração, o passe e tudo, simbolicamente, não deixa de ser um ritual que todos nós adotamos também. Né? Não deixa de ser, porque segue uma norma. Né? E ali é uma norma, porque nós temos gente de todos os credos religiosos, nós temos gente de todas as profissões, né? Nós temos gente vamos dizer, de todas as raças, tudo, todo mundo junto ali. Tá? Cada um foi criado de um jeito. Então, para que haja uma harmonia, então é executada uma coisa simples, tá? Que é executada ali para que todos se harmonizem. É a chamada egrégora, né? Que se fala tanto hoje, né? Que é a harmonização dos pensamentos dentro da loja, como nós fazemos dentro das casas espíritas, né? Que nós harmonizamos o ambiente. Ou seja, nos libertamos do mundo lá fora para vivermos naquele mundo ali dentro enquanto estamos reunidos. Seja numa casa espírita, seja dentro de um templo maçônico. E, aliás, por causa disso, tá, só um parêntese rápido aí, no início do século passado, era muito comum, dentro das lojas maçônicas, se fazerem experiências espíritas. Existe, num reformador de 1920 e pouco, a conversão à doutrina espírita de alguém aí que foi até, acho que, dirigente na Federação Espírita. Por quê? Porque eles colocavam, né, lá junto da Bíblia, eles colocavam um vaso, tá, transparente, com papel dentro, só com papel. Tá? E faziam a reunião dentro daquela harmonia toda. E quantas vezes, terminada a reunião, tinha lá uma mensagem feita por escrita direta dos espíritos. Tá? Isso é comprovado, faz parte da história da doutrina espírita. Tá? Materializações, tantas outras coisas. Isso foi perdendo aí ao longo do tempo, dentro da própria ordem, né? Com o aumento de pessoas, às vezes com, vamos dizer assim, você hoje não tem uma vida tão pacata como naquela época, para poder chegar bem harmonizado dentro de uma loja. Mas tudo isso, várias experiências eram feitas dentro de loja. E um dia, com mais tempo, eu posso até contar algumas experiências
vamos dizer assim, psíquicas, tá? Que eu já tive a oportunidade de passar dentro de uma loja. E olha que eu não sou médium vidente, nem audiente, nada disso, tá? Mas a coisa é tão interessante ali dentro, tá? Que a gente vê que nós estamos num ambiente onde os espíritos estão presentes também. Você tem ali um dínamo gerador de energia muito grande, né? Hã? Você tem ali... Exatamente. Então, por isso, esse pequeno ritual que nós executamos no início é a usina de energia, né? É o equilíbrio entre todos ali. Um chega mais afobado, o outro mais calmo, isso e aquilo. Aquilo é uma forma de harmonizar o ambiente e ficar mais propício aos estudos. Igualzinho nós fazemos dentro da Casa Espírita, né? Que nós harmonizamos para que todos possam assimilar melhor a palestra, o estudo e tantas outras coisas. Perfeito. Agora, Sérgio, apenas por causa do nosso tempo, né? Mas para finalizarmos, eu gostaria de te perguntar o seguinte: é possível nós fazermos um paralelo entre a Ordem de Molay e a Ação Paramaçônica Juvenil, a APJ, com as nossas mocidades espíritas? Tá? E aí nós vemos, tá, que nesse ponto nós temos que, vamos dizer assim, tirar o chapéu para os nossos irmãos, principalmente dos Estados Unidos, tá, porque eles tiveram essa visão primeira, tá, sobre tudo isso. Né? No Lions, nós temos lá os chamados castores, né, que são os filhos dos leões, que eles também promovem o encontro e a disseminação de bons ensinamentos e tantas outras coisas mais. Né? E que, aliás, o Lions, a origem dele é dentro da maçonaria. Né? Melvin Jones, quando fundou o Lions, o primeiro símbolo era o esquadro e o compasso, que é o símbolo universal da maçonaria, e, em vez da letra G, do grande arquiteto do universo, era a cara de um leão ali dentro. Né? Depois é que ele tirou aquele esquadro e compasso e botou 2 leões, um olhando para trás para ver aquilo que já foi feito e um olhando para frente para ver aquilo que ainda precisa ser feito. Né? É a simbologia do Lions. Né? E a maçonaria, então, ela traz para o Brasil a Ordem de Molay. Hoje, para aqueles que falam das mulheres, né, nós temos a Ordem das Filhas de Jó, hoje já congregando as moças também. Tá? Por quê? Nós sentimos que havia necessidade de começar a resgatar essa juventude que estava perdida por aí. Tá? Então, nós vamos lá, através até do próprio simbolismo, de alguma ritualística e tudo, vamos atraindo esses companheiros e, sob a direção de um maçom experiente, então são passados ensinamentos, são colocados aí comportamentos, eles trabalham muito na parte da área de assistência social, são levados a isso, né? Então, passa-se alguma coisa da filosofia, dos ensinamentos maçônicos para eles, dentro daquilo que, porque são jovens, né, de 14, 15, 16, 17 anos, né? Então, passa-se aqueles fundamentos básicos nossos, né, que são o comportamento em sociedade, né, os ensinamentos morais, tudo isso é passado para esses jovens e, em paralelo, eles são sempre chamados aos trabalhos assistenciais, aos trabalhos de convivência fraterna com os outros. E hoje nós vemos que, vamos dizer assim, a perda desses jovens é muito pequena. São muito pouco aqueles que entram e que saem. Tá? Muito pouco. A grande maioria fica e, mais lá na frente, vão acabar todos entrando realmente para uma loja maçônica. Tá? Mas já com outra perspectiva de cabeça. Então, há uma coisa muito grande para a nossa juventude. Hoje, as nossas juventudes estão paradas aí por causa da pandemia. Né? Mas eu, na época que eu comecei lá no Alta, a juventude lá, por exemplo, dia de finados, ia toda ela para dentro de um cemitério distribuir mensagens de Emmanuel para aquelas pessoas todas, tá? Fazendo a distribuição de mensagens. Eram só os jovens que iam, né? Trabalhos de visita a asilos, orfanatos, creches e tudo mais.
A gente sempre levava esses jovens, às vezes levamos toda a nossa infância e juventude, levamos no Anália Franco, quando a Anália Franco era uma instituição permanente, né, de crianças internas, né? Aí levamos lá para eles conviverem com outro mundo, né, para eles aprenderem que existem diferenças em relação a eles, né? Levamos mais de uma vez para dentro da Floresta da Tijuca para falar, já naquela época, há 30 anos atrás, de ecologia, de meio ambiente, de não sujar, só deixar sementes no caminho. E tudo isso, hoje, uma grande parte da Ordem Demolei faz com aqueles jovens que estão lá. Então, o paralelismo aí continua sendo muito grande. Tá certo, Sérgio. Olha, de tudo então que você nos trouxe aqui de informação, o que fica é que, ao contrário do que muitos pensavam, de grandes diferenças, na verdade, há grandes afinidades entre o espiritismo e a maçonaria. Na essência, são muito próximas, objetivam as principais coisas, né? Crescimento do ser humano, a modificação pessoal do ser humano para se tornar uma criatura melhor, e também objetivam melhorar a sociedade como um todo. Sérgio, eu gostaria muito de agradecer a você. Se você me permitisse, antes de Claro, Sérgio. terminar, só aqui, numa das comunicações recebidas lá por Kardec, naquele dia 25 de fevereiro, 1864. De 1864, o que um franco-maçom, Vaccanson, médium senhora Dambel, tá? Olha o que ele coloca para nós, que talvez sintetize tudo isso. O Espiritismo realiza todas as aspirações generosas e caridosas da franco-maçonaria. Sanciona as crenças que essa professa, dando provas irrecusáveis da imortalidade da alma. Conduz a humanidade ao objetivo que se propõe: união, paz, fraternidade universal pela fé em Deus e no futuro. Será que os espíritas sinceros de todas as nações, cultos e classes não se olham como irmãos? Não há entre eles uma verdadeira franco-maçonaria, com a diferença que, em vez de secreta, é praticada abertamente? Aí, Revista Espírita, 1864. 1864. Fica aí a minha despedida desse encontro. Grande fecho, né? Um grande fecho, né? Que esse espírito trouxe para nós, né? Mostrando a identificação. É verdade. Sérgio, então, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, né, por esse tempo que você dispensou, né, nos trazendo esses conhecimentos importantes, né, sobre a maçonaria, sobre o espiritismo, né, nos trazendo essa interseção que existe entre essas duas sociedades, instituições, né? Fica aqui o meu agradecimento, em meu nome, em nome da Casa de Abel Sebastião de Almeida, e esperamos contar contigo para outras rodas de conversa com outros temas diferentes. Estaremos aí. Sempre que o Abel me convidar, a não ser que seja humanamente impossível, mas sempre eu estarei aí nessa casa querida. Que ótimo. Que Deus nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça em todos os dias das nossas vidas. Assim muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Abel. Fiquem todos com Deus.